Tá começando mais um episódio aqui do Expresso pra gente falar sobre The Last of Us. Hoje a gente vai falar sobre um episódio bastante especial, que é o episódio 7, chamado Left Behind. Oi pessoal, eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E estamos aqui na reta final, né? Chegando na reta final dessa primeira temporada de The Last of Us. Vamos comentar com muitos spoilers esse episódio 7. Então, se você caiu de paraquedas por aqui, tá conhecendo a gente agora, não deixa de seguir a gente no seu agregador de áudio, de podcasts favorito, para continuar acompanhando os nossos próximos conteúdos de The Last of Us e de outras séries também. Tá chegando Daisy Jones and the Six, então vamos comentar também sobre Daisy Jones e outros conteúdos que a gente sempre traz aqui toda semana. E na descrição aqui do podcast, você pode achar também o nosso canal no YouTube, caso você queira ver as nossas carinhas, né, não só ouvir as nossas vozes, assim como as nossas redes sociais. A gente é @TênisVerdeCast no Twitter, no Instagram e principalmente lá no TikTok, hein? Tem muito conteúdo por lá, que a gente posta vários vídeos na semana, informações, curiosidades, enfim, muita coisa legal por lá. Então segue a gente para acompanhar todo o Tênis Verde verso. Então, esse sétimo episódio, né, ele basicamente continua de onde a gente ficou no episódio anterior, que é o Joel machucado lá, que passaram... Eu ia falar graveto, mas não foi um graveto, né? Tipo, machucaram ele feio, e aí a Ellie tá tentando ver ali o que ela consegue fazer, cuidar dele, e ele falando pra ela, tipo, me abandona aqui, vai atrás do Tommy, procura se salvar. O que muito se liga com o que a gente vem falando ao longo da temporada do Joel, e principalmente do último episódio, né, dele se abrir pro Tommy, de ele falhar, dele não conseguir cumprir ali o bagulho que ele tem de proteger a Ellie e tal. Isso acaba meio que acontecendo, né, porque, beleza, ela não se machucou, mas ele se machucou e por consequência ele não consegue cuidar dela. Sim, ela fica desprotegida por consequência, né? E aí você vê que ela vai correndo assim, vai abrir a porta, aí pá! Flashback e a gente volta para, não sei, uns meses antes, não deve ser muito tempo antes, né? Que a gente vê a história da Ellie antes dela encontrar e conhecer o Joe, a Tess, a Marlene e tudo mais. Eu gostei muito desse episódio porque, como eu venho falando já há algumas semanas, eu queria muito saber mais sobre a Ellie, sobre o passado dela. Confesso que eu queria ir mais pra trás. Eu queria ver antes ainda disso, eu queria entender mais sobre a origem dela, a família dela, o que se sucedeu. Acho que seria legal de descobrir isso, mas eu acho que é muito as escolhas, né, que The Last of Us faz, das informações que eles trazem desses flashbacks, etc, e de qualquer informação extra, né, é sempre muito fundamental para o que tá acontecendo no presente, e é muito importante, né, a gente entender sobre o relacionamento da Ellie com a Riley para entender a escolha que ela vai tomar ali no presente, né? E porquê primeiro da hesitação dela de cogitar ir embora, deixar o Joel lá, e por que ela decide ficar e lutar e tal. Isso é muito fundamental. Quando você falava, não, quero ver mais da Ellie, eu ficava sempre, eu sei que vai vir aí, eu sei o que é, tal. Depois que saiu o jogo original, tal, o Last of Us 1, veio a HQ, Sonhos Americanos, que ela conta um pouco dessa história pregressa, no momento ali da Ellie conhecendo a Riley, então, tipo, não é exatamente o que tem no episódio em si e tal, é ela se conhecendo no começo e tal. E pelo que eu pesquisei, essa HQ, beleza, vamos expandir aqui um pouco a história, mas vamos lançar pra divulgar, para as pessoas prestarem atenção no DLC, que se chama Left Behind, que nada mais é do que um outro jogo, tipo... dentro do Last of Us e tal, só que é essa história que a gente acompanha nesse episódio, só que você pode jogá-lo. E como ele foi lançado depois do game e tal, e você só podia baixá-lo, você não consegue, tipo, comprar ele em mídia física na época, aí ele se chama DLC, que é Downloadable Content. É um bagulho assim, sabe? Entendi. Daí que vem esse nome. E antes de mais nada, eu quero saber sua impressão sobre o episódio, porque assim, eu gostei. Eu acho que é um episódio que, em certo nível, até cria um
paralelo, eu sinto, de estrutura com o terceiro episódio do Bill e tal. Só que eu não gostei tanto desse episódio quanto eu gostei do terceiro, por um simples motivo de... É muito parecido com o game, sabe? E aí, pra Ah, mim, tá. caiu um lugar de... beleza. Ctrl-C, Não, Ctrl-V. não estou sentindo coisas sendo acrescentadas. Eu entendo pra estrutura da série e tal, isso fazer sentido ser transposto pra cá. Mas ele não necessariamente, ao meu ver, está expandindo a história como... É o que eu sempre falo que eu gosto de The Last of Us, que não eles só replicando, eles melhorando aquilo que eles já fizeram. Uhum. Realmente, como eu não tenho a referência, né, do original, pra mim Uhum. não foi um incômodo. Eu acho que foi um episódio muito especial, ao mesmo tempo que ele é muito simples, assim, né? Eu acho que não tem tanto, assim, pra gente conversar aqui, por exemplo, e dissecar sobre a Ellie, sobre a Riley. Eu acho que é tudo muito simples e tudo muito claro. E eu acho que ele é interessante porque é quase um filme de romance adolescente dentro Uhum. do apocalipse. Então eu acho que isso é muito legal. Apesar de, como tudo em The Last of Us, ter um final triste, eu acho que ainda tem uma importância, né? A gente vê duas garotas ali, né, que claramente se gostam, mas que tem Sim. esse receio, tem esse medo, enfim. Eu achei muito bonitinho de observar a relação das duas. As atrizes, enfim, são incríveis. Então, acho que tudo isso transformou o episódio num episódio muito legal de se assistir. Mas eu acho que ele é muito diferente do terceiro pra mim, nesse aspecto que eu acho que o terceiro, ele tem muitas outras camadas e muitas outras coisas que a gente pode analisar. Mas ambos muito legais, assim, né? De maneiras diferentes. E é engraçado que eu sinto que tanto o terceiro quanto o sétimo, eles surgem depois de um momento tenso, sabe? Tipo, Joe perdeu a Tess, flashback da história, não sei o que, pra gente ver ali o que aconteceu. E esse sétimo episódio, ele entra num lugar parecido, né? De tipo, estamos num momento tenso. O Joe tá ali entre a vida e a morte. O que vai acontecer com o homem? Vamos voltar pro passado pra contar a história da Ellie e tal. Que eu acho legal. Vamos mostrar mais sobre essa personagem, quem ela é, de onde ela veio e tal. Só que é isso que você falou. Eu sinto que não é exatamente, pra mim, um episódio muito profundo, sabe? Tipo, que tem muito a ser dito. Porque no final, beleza, tem a questão ali da comédia romântica, dá pra colocar assim? Tipo, É, porque tem um humor ali e tal. Mas acho que não vai muito além disso. sim. Eu acho que é muito mais pra gente, talvez, se colocar no lugar da Ellie. Eu acho que Aham. era importante a gente, talvez, sentir essa proximidade das duas e da importância da Riley na vida dela, pra poder sentir a dor da perda, pra gente entender a Ellie no momento presente, sabe? Eu acho que agora a gente conversando, eu me forçando a pensar em algo pra acrescentar, eu sinto que é quase mostrando que a Ellie é muito parecida com o Joel. Tinha alguém, ela se importava com alguém e ela perdeu essa pessoa também. Sim. Então, tipo, se liga com o que ela falou lá antes e a gente vê aqui de fato acontecendo. A gente não vê os finalmente, né? Tipo, o que aconteceu, porque corta, eu acho que não precisa. Tipo, Isso eu fiquei bem curiosa, porque eu comecei a lembrar do fato de que ela falou que não foi a primeira vez que ela usou uma arma quando ela atirou exato. naquele cara. Então ela atirou na Riley? Isso tem no Então, jogo? eu acho que também não tem no jogo, fica. Fica em aberto? É, Porque, cara, mas. as duas ficaram ali, Uhum, e aí claramente a Ellie não vai se transformar. E aí, o que aconteceu? sim. Né? É, Então, se as duas ficaram ali e a Riley se transformou antes, e tem essa questão de vamos enlouquecer juntas, tal, não que ia acontecer. acaba não Eu acho que isso que é o acontecendo. mais triste. Porque no final das contas, o Bill e o Frank, eles tomaram uma escolha, eles fizeram uma escolha juntos e teve o resultado junto, né? Aham, Aqui, elas estavam ali e tal, tendo um momento, e a gente tá pensando, mas não vai dar, não é isso que vai acontecer. A Ellie não vai se sim. transformar, né? E eu não sei se eu tô. Como que as pessoas falam? Exagerando a leitura e tal, mas é quase algo, não sei se você vai concordar comigo, meio Romeu e Julieta, no final das contas. Tipo, beleza que no O Romeu e Bill e o Julieta os dois Frank, pra morrem. mim, foi 100% Romeo e Julieta. Mas é que o Romeu e Julieta vem de um lugar de tragédia, né? Porque eles estavam arquitetando uma coisa que não dá certo. Tipo, Sim. um acha que morreu, aí quando acorda vê o outro e aí, tipo, acaba
sendo nesse sentido, né? E eu coloco em relação a Riley e a Ellie, porque, de uma certa forma, entre muitas aspas, é como se uma fosse uma Capuleto e a outra fosse uma Montchesque, sei lá, não lembro agora o nome. Montague, eu não lembro como que Montecchio. é. Montecchio? Não sei como é que. Não lembro como ficou em Montecchio, eu acho que é português. É Montecchio. Montecchio? Porque você vê que a Ellie tá muito ali dentro da zona de quarentena de Boston. Estou aqui treinando pra me tornar uma Fedra e tal. Enquanto que a Riley já tá tipo, que mano é Fedra? Me juntei aqui com os vagalumes e tal. Que isso eu acho que talvez seria uma coisa se o episódio explorasse mais, seria mais legal. Desse questionamento entre as duas, do que um faz, do que o outro faz. Eu sinto que tem um pouco, mas talvez se tivesse mais, ficar mais legal e talvez até mais explícito essa ligação que eu acabei fazendo. Acho que faria mais. Ficaria mais gritante essa conexão se tivesse um embate maior, né, dos ideais das duas. Porque eu acho que por mais que a Ellie tenha essa coisa, né, de ficar meio assim com os vagalumes, eu acho que se a Riley chegasse e falasse: Olha, aconteceu isso, 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 e eu posso te levar junta, vamos? Eu acho que a Ellie toparia pela Riley. Eu não acho que o Entendi. ideal da Fedra era tão, sabe, importante pra ela, pra ficar, não, eu não vou com Uhum. você, porque eu quero fazer parte disso, sabe? Eu acho que ela já tava meio foda-se, assim. Uma outra coisa que eu queria comentar com você sobre a sua impressão e tal, talvez até um pouco relacionado à forma como a gente vê esse episódio, é que eu sinto que a gente sabe que vai dar merda em algum momento, mas eu não sei se é uma boa direção pra construir uma tensão. Não sei, eu acho que eu já estava naturalmente com medo por ser The Aham. Last of Us. E esse lance do, não, é tranquilo, não tem nenhum infectado aqui. Tipo, é muito filme de terror 101, né? Tipo, é claro que vai ter Sim. alguma coisa em algum momento. Pelo próprio fato da Ellie não estar com a Riley no momento presente, a gente já supõe coisas horríveis, né? Sobre o que Uhum. aconteceu no passado. Mas eu acho que o que me pegou de surpresa foi o lance das duas serem mordidas. Aham. Isso não passava na minha cabeça. A gente não viu exatamente o momento que ela entendeu que ela era imune, mas a gente vê ali quando acontece. Eu achei isso Sim. bastante interessante. Eu queria ter visto um pouquinho mais ali dessa parte. Não sei se vai vir depois, mais pra frente. Sei lá, do momento que a Marlene encontrou ela, como que foi isso, né? Porque provavelmente foi Uhum. ali no shopping mesmo, né? Já que era como é que chama? A sede, digamos assim, entre aspas, Aham. da Riley ali, né? Dos vagalumes. Um dos lugares lá dos vagalumes. Então, a série eu sinto que ela segue por um caminho diferente do material original nesse sentido, porque na HQ, eu li recentemente, tem toda a questão de que a Riley quer se juntar aos vagalumes, ela ainda não está junto. Tipo, é o momento que ela conhece a Ellie e tal, ela quer se juntar aos vagalumes, e no final dessa HQ, ela é bem curtinha, elas conhecem meio que a Marlene no final. Tipo, então as duas já conhecem. E a Marlene traz uma informação ali que eu não quero falar porque eu não sei se a série vai Tá. trazer isso em algum momento, que você fica, ah, tá. Então, tipo, tem umas informações que eles mudaram aqui da forma como é feito, mas que eu não duvidaria se mais pra frente tivesse essas informações surgindo pra gente. Tá. Então, eu acho que tem possibilidade disso aparecer de alguma forma, eu só não sei se de fato vai. Mas de qualquer forma, eu acho que foi bonito o jeito que eles escolheram terminar, né? Eu acho que fica o impacto justamente porque a gente já sabe, né, que aquilo ali não vai acontecer e que se a Riley foi mordida realmente não tem nenhuma chance de se recuperar e tal. Então eu achei bem poético e nisso já cortando pra ele no presente, né? E escolhendo ir lá e tentar buscar uma forma de ajudar o Joe e de não desistir dele. E de não Sim. querer perder mais uma pessoa, né? E acho que é Uhum. por isso que eu queria muito entender do lance da família da Ellie, do que aconteceu, porque eu acho que isso também faz parte, né? Eu imagino que o fato dela não estar com a mãe dela deve ter sido mais uma peça nesse quebra-cabeça de solidão da Ellie, né? E de tantas Uhum. perdas que ela teve na vida. Não é só a Riley. Talvez a Riley tenha sido
uma das piores, porque era a melhor amiga dela, porque era a garota que ela se apaixonou por ela ter... Ela deve ter muita culpa de ter sobrevivido, né? Porque ela é imune e a Riley não. Então, deve ter muitos conflitos nesse sentido que eu acho que tornam isso pior. Mas eu imagino que deve ter acontecido alguma coisa, né, com os pais dela. E isso também deve ter alguma parcela de... Que afete ela, o fato dela estar sozinha, no caso. Exatamente, né? e dela sentir essa necessidade tão grande de não perder o Joe, né, de querer ele perto. O que se liga até lá com o lance dela com o garotinho, ela ter esse medo de ficar sozinha e tal. E é muito doido que, tipo, beleza, você sabe toda a história do segundo, mas eu tento, na medida do possível, não falar mais nada pra até sair a segunda temporada sem esquecer. Mas como as coisas, revendo a série e lembrando das coisas do segundo jogo e tal, como que é tudo muito uma paredinha de tijolo, sabe? Eu sei pra onde essa parede vai ser levantada e eu tô sentindo eles colocando cada um desses tijolos nesse sentido, relacionado a Ellie principalmente. E o que talvez torne a história dela mais pra frente muito mais dramática mesmo de ser acompanhada, Sim. que eu acho muito, muito legal. E até falando uma referência ao segundo jogo, você viu que toca ali no momento Take On Me, né? Sim. No shopping e tal, dela ali com a Riley, que, assim, certeza que eles colocaram isso porque virou uma cena muito icônica ali do segundo jogo, que a Ellie toca Take On Me no violãozinho. E aí estão trazendo isso pra cá, pra quando chegar lá também, isso tá presente. Meu Deus, eu lembro. Tal. E tal qual essa música toca nesse momento, que ela tá ali num momento de felicidade, eu acho que dá pra colocar assim, né, com a Riley, é um momento que no futuro ela também compartilha com a outra pessoa, que ela também é próxima e tal. E o mais incrível disso tudo é que no jogo, se você tá jogando pra valer e tal, isso é opcional. Se você passar por ali e não parar pra explorar e achar aquilo e fazer aquela coisinha, você passa e segue a vida e não tá nem aí, sabe? Mas como todo mundo foi jogar, queria fazer tudo possível, isso, quando saiu o jogo virou um baita big deal, sabe? Take On Me subiu nas paradas, né? Que legal. Que é muito legal. Muito bacana isso. Eu acho que isso mostra o quanto o roteiro dessa série é bem feito, né? Que eles estão realmente se preocupando em criar uma estrutura pra narrativa desses personagens, para que a história só cresça, né? E não fique uma coisa superficial. E, de novo, acho que esse episódio ele é muito especial. Eu me encanto com o encanto dela, com as coisas que pra gente é tão banal, né? Tipo a escada rolante e o arcade e tal. E ela ficar tão feliz e aquilo ser, tipo, a noite mais incrível da vida dela, sabe? É uma mistura de um encanto infantil com esse brilho do seu primeiro amor, sabe? Então é muito, muito fofinho, assim. Eu acho muito lindo como essa série consegue ter esses momentos de muito carinho e de muita doçura e de muita beleza, mesmo no meio daquele terror todo. Então isso é muito, muito foda. E de novo, assim, Bella Ramsey e Stormy Reid, incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis. Eu sou bem suspeita pra falar da Stormy, porque eu adoro ela em Euforia, eu amo Euforia. E eu acho que os poucos momentos, né, que a Stormy pôde mostrar o trabalho dela em Euforia, que ela é uma personagem menor, a gente já via ali um grande potencial. E eu acho que vendo esse episódio de The Last of Us, e coincidentemente nessa mesma semana a gente assistiu o Desaparecida, né, que ela estrela um filme, um longa, né, que ela tem bastante espaço pra mostrar, dá pra ver o quanto ela realmente evoluiu como atriz, né, que ela já atua desde novinha, e o quanto a convivência com a Zendaya, eu tenho certeza absoluta que isso fez ela crescer mais como atriz também. Eu vendo ela atuar, eu sinto muito da influência do trabalho da Zendaya nela. Então, assim, foi muito legal. Muito, muito legal de ver a energia das duas, assim, como uma puxa o melhor da outra, sabe? Maravilhoso, maravilhoso de verdade. E aí, né, no final do episódio, a Ellie consegue achar uma agulha lá, iluminada por Deus, e uma linha, e vai tentar costurar ali o machucado do Joe e tal. E eu espero muito, né, que esse seja um momento realmente, tipo, de bonding, né, de laço aí desses dois.
e parar com essas dúvidas, né? Parar de se afastar, porque eu acho que o Joe falar pra ela ir e procurar o Tommy, é claro que vem de um lugar de preocupação, mas também vem de um lugar de, tipo, dele não sei, dele não lutar, sei lá, fica uma coisa tipo, mano, como que ela vai te largar? É claro que não. Não dá pra fazer isso. Eu não sei nem como ela conseguiu colocar ele naquele lugar lá pra começo de conversa, na verdade, né? Como que ela conseguiu carregar ele. Foi com o cavalo, né? Eu acho que ela pegou o cavalo, pôs ele na garupa Porra, e então, mas essa é a questão, ele tava no chão, né? Então ela teve que, tipo, jogar ele lá em cima do cavalo. Imagina, você colocar uma pessoa que é o dobro, triplo do seu tamanho, em cima do cavalo. Por experiência própria, eu sei que não é fácil. E não é nem relacionado a cavalo, mas eu já estive do lado de uma pessoa que passou mal. E, tipo, eu e mais 2 pessoas não conseguia levantar a pessoa que tava passando mal. Então, Deus amado. É tenso. Mas é claro que também ali na situação, né? Tipo, por exemplo, o lance dela pegar ali e costurar a pele dele. Não é uma coisa que eu racionalmente penso que eu conseguiria fazer. Mas se eu visse, sei lá, se você leva um tiro, não sei o quê, sei lá, vai que vem uma força do além e vamos costurar, sabe, né? Se estivéssemos numa situação extrema. Não dá pra gente Fala saber. muito... Não sei o quanto isso se aplica a esse contexto, mas tem muito essa questão de mãe com filhos, né? Tipo, acontece um acidente de carro, a criança tá debaixo do carro, a mãe tira a força, sei lá de onde, e levanta o carro pra e da própria criança, adrenalina, né? De situações que você realmente não sabe como que você pode reagir ou não reagir, né? Ou ficar estático e não conseguir fazer nada. Exatamente. Mas dá pra ver ali pela carinha do Joe, né? Que apesar dele ter essa preocupação com a Ellie, eu acho que ele fica feliz que ela escolhe ficar e escolhe ajudar ele. Parece que essa temporada toda é essa grande construção desse arco dos dois, né? Tudo bem devagar. Aí fica sempre, não, agora vai. Agora vem aí. Agora foi. Então, vamos ver semana que vem se realmente, tipo, meio que consolida pra esses 2 últimos episódios meio que coroarem realmente a relação dos dois. Pra daí, então, eu não sei como é que termina o primeiro jogo, então eu não tenho certeza qual que é o gancho aí pra segunda temporada. Mas, né, enfim, pra ir crescendo realmente essa história, especialmente a relação dos dois, né, muito importante. É The Last of Us, é só isso que eu digo. Deus no comando. Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre o episódio 7, né? Que foi o episódio mais fechadinho, né? Mais simples, digamos assim. Mas que foi muito bom. Tô empolgada pra semana que vem, como sempre. E espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. Mesmo mais curtinho, mesmo rapidinho. E espero que estejam ainda curtindo a série. E voltem aqui na semana que vem pra ouvir a nossa conversa sobre o episódio 8. Então segue a gente aí no seu agregador de podcasts favorito e também nas redes sociais pra não perder quando sair episódio novo. Beleza? Até semana que vem. Beleza. Tchau!